Então, boa noite. Sou Fernanda, então fui convidada para mediar esse debate hoje. Gostaria de agradecer a equipe do Resgate por esse convite, que é muito importante. Obrigado, Fernanda. Então, vou explicar as regras de funcionamento dessa atividade, né? Primeiro cada candidato vai ter 3 minutos para falar sobre cidadania e as falas serão na ordem de sorteio que eu vou realizar agora. Primeiro candidato, Olívio Dutra. Segundo candidato, Júlio Flores. Terceiro candidato, Rubens Goldberg. Goldenberg. Quarto candidato, Ciro Machado. E o quinto candidato, Lazier Martins. Então, depois da primeira pergunta sobre cidadania, vai haver uma pergunta que foi pré-selecionada pela equipe do pessoal do Resgate, e cada um dos candidatos, então, vai ter 2 minutos para respondê-las. Depois, nós abriremos para perguntas da plateia, que devem ser direcionadas para todos os candidatos aqui da mesa. Então, vocês procurem os professores do Resgate. Aqui à minha direita está o Lourenço e à esquerda está o Fábio. Então, pela ordem de sorteio, o primeiro a falar é o candidato Olívio Dutra. E só gostaria de lembrar aos candidatos que, como é uma aula de cidadania, que a gente tem que respeitar então, o tempo que foi estabelecido e acordado para que todos tenham os mesmos direitos, né? O candidato Olívio Dutra, o senhor tem a palavra. Boa noite a todos vocês. É uma alegria enorme também, eu tenho certeza, é uma responsabilidade que a gente está assumindo aqui, vocês daí, a gente daqui para lá, e todos juntos, num momento importante para a vida do país, para a vida, portanto, também de cada uma de nós. Então, o tema é cidadania. Cidadania não é uma palavra que vem de longe da história da humanidade, ligada também à política, à moda, à cidade. Né? Cidadania, então, para mim, é a expressão política do ser humano. E o ser humano não se realiza por completo se ele não se realizar na sua dimensão política, portanto, se ele não exercer a cidadania na plenitude. Nós podemos dizer que nós somos cidadãos quando estamos elegendo os nossos representantes pelo voto direto e secreto, né? Os representantes no legislativo e no executivo. É verdade. Isso é uma parte do exercício da cidadania. E não foi fácil conquistar essa dimensão da cidadania. E não raro ocorrem episódios na história da humanidade, nos países, em que esse direito, essa parte da cidadania nos é usurpada, arrancada por conta de interesses que se conflagram na sociedade, que tem de classes e de interesses diferenciados e opostos, e onde a cidadania é secundarizada, ou é esmagada, por quê? Porque se amplia o protagonismo das pessoas, os que mandam se sentem mais, fica mais arriscado para quem manda, ou quer mandar, ou quer impor, que cada pessoa exercite na plenitude a sua cidadania. Então, não raro, o Estado, e o Estado na dimensão federal, estadual, municipal, que é uma cidadela de interesses, e mesmo num regime democrático, formal, com leis, com a Carta Magna,
né, com as instituições funcionando, né, esse Estado não está livre de ser controlado pelos interesses, né, de quem se assenhorou dos espaços majoritários nas instituições. 30 segundos para concluir o pensamento. Então, é por isso que é importante nós falarmos em cidadania como um direito não já completo, mas sempre a ser conquistado e aperfeiçoado. Ser cidadão não é apenas só votar, eleger e ser eleito. Ser cidadão é ser sujeito da política e nunca objeto dela. Muito obrigado. Obrigada, candidato Olívia. Então, eu gostaria de informar os candidatos que têm um tablet aqui na frente, para a gente controlar o tempo, e que depois, quando der 3 minutos, eu vou avisar que vocês têm mais 30 segundos nessa fala inicial para concluir seu pensamento. Próximo candidato, candidato Júlio Flores. Boa noite, gente. Boa noite, meus colegas, demais candidatos aqui. Colegas que são alunos da URGS, eu também sou aluno aqui dessa universidade, no curso de Física. Saúdo a iniciativa do Resgate Popular, fantástico. Né? A gente precisaria fazer em toda a universidade um debate mais amplo em toda a sociedade, eu acho que isso é fundamental, para cotejar as opiniões, para a gente opinar a respeito dos temas políticos, porque isso faz parte desse conceito bem amplo, né, de democracia, o conceito amplo, né, de cidadania. Que do nosso ponto de vista, e do meu em particular, no Brasil, como no mundo, ele não existe. Né? Não são todos que têm os direitos à cidadania. Né? A nossa sociedade, lamentavelmente, é dividida em classes sociais. E aquelas classes sociais que são as classes dominantes, essas têm a cidadania porque têm direito, né, a partir de toda a exploração das classes subalternas, dos trabalhadores, dos oprimidos, né, têm mais direitos do que os demais. Né? E ter a cidadania completa significa fazer uma revolução social que resolva todos esses problemas. Significa acabar com a miséria, né, que as pessoas não passem mais fome. Há 40 milhões de pessoas, pelo menos no Brasil, né? Apesar do que disse a Dilma, que a miséria acabou no Brasil, não acabou. A gente precisa avisar ela e convidá-la a visitar, por exemplo, as vilas de Porto Alegre, a periferia, né, nas escolas onde eu dou aula para alunos que têm muitas carências desde a primeira infância, sofrem inúmeras privações que têm resultado depois no terreno da educação. Né? Então, para resolver o problema da educação e dar cidadania para todos, é preciso acabar com a miséria. Né? Fazer uma reforma urbana que dê casa a todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país, que construa escolas, que construa hospitais, né? Que tenha uma saúde de qualidade. Assim nós teremos cidadania plena. Né? E é preciso que a gente, portanto, né, seja claro nesse processo. Né? Hoje no Brasil, lamentavelmente, nós temos a Bolsa Família, né, que é um paliativo absurdo, que são as migalhas que caem do banquete que os grandes capitalistas fazem com a ajuda do governo Dilma, do governo Tarso e todos os demais governos nesse país. Né? Porque a Bolsa Banqueiro são 900 bilhões de reais. E isso é uma vergonha num Brasil que se propõe a fazer uma transformação que o PT particularmente, eu ajudei a construí-lo lá no início, né, se propôs a fazer uma transformação profunda na sociedade e, lamentavelmente, não fez. Como o Lula disse, né, os banqueiros nunca ganharam tanto quanto sob seu governo em toda a história desse país. E ele tem razão, infelizmente. Né? O que a gente observa é justamente isso. É que precisa fazer uma transformação social profunda. Uma educação de qualidade para todos, uma saúde de qualidade, né, a redução da jornada de trabalho, né, sem a redução do salário, uma reforma agrária profunda, a estatização do sistema financeiro, porque eles não podem continuar mandando na nossa economia para a gente poder fazer as transformações que nós necessitamos. Só assim nós vamos ter a cidadania plena. É como o socialismo. Então, obrigada, candidato Rubens. Boa noite a todos. Uma satisfação
satisfação, eu que fui presidente do diretório acadêmico, do estudantil. Há muitos anos eu não vi uma plateia para discutir, debater. Eu, antes de falar sobre cidadania, sobre ser humano, vou contar uma piada para vocês. Piada engraçada. Eu já discuti muito, já debati, eu sei que quer tomar pau, receber, enfim. Só uma piada que eu vou comentar para vocês o que eu penso sobre cidadania e a realidade da vida. O cidadão morreu, foi para o céu, São Pedro recebeu na porta, São Pedro pergunta ao cidadão, e atrás havia uma filha. O senhor gostaria de... São Pedro, olha, eu cheguei aqui, eu não sei meus direitos,